Eu tenho uma palavra de Deus para esta I igreja. have a word from God to this church. Apocalipse capítulo 2, Revelation chapter 2, versículos 1 a 7. verses 1 through 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. To the angel of the church in Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achaste mentirosos. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. E sofreste e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. But this you have, that you have the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is the midst of the paradise of God. Amém. Amen. Levante a sua mão, Lift up your hand. oremos ao Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, nós te agradecemos Father, we thank you pela tua presença aqui neste for lugar. your presence in this place. Peço que o Senhor fale conosco agora, I ask you that you speak to us now através da tua palavra. through your word. Faça acontecer a tua palavra no nosso meio. Make your word happen among Que o us. teu Espírito venha agir nas nossas May your vidas. Spirit act in our E lives. que o Senhor venha transformar corações nesta May you manhã. transform hearts this morning. Peço isso em nome de I ask you Jesus. this in the name Quantos of dizem Jesus. amém? How many can say amen? Sente-se adorando ao Senhor. Sit worshiping the Lord. Eu já preguei algumas vezes no capítulo 2 de Apocalipse. I've preached a few times in the chapter 2 of Revelations. Já preguei algumas vezes nesta carta à igreja de Éfeso. I've preached a few times on this letter to the church of Ephesus. Mas eu creio que de tempo em tempo, But I believe from time to time, nós, igreja, us church, precisamos voltar a meditar nessas cartas. we need to go back and meditate in these letters. Eu creio que de tempo em tempo, I believe that from time to time, você precisa dar uma lida nessas cartas. you have to read these letters. Essas cartas, elas foram escritas por Cristo, These letters were written by Christ, especificamente para a igreja. specifically speaking to the church. Ela não é para o mundo, It is not for the world, ela é para a it igreja. is for the church, E nós temos que estudá-las de tempo em tempo, and we have to study from time to time, pois o conteúdo escolhido por Cristo à igreja because the contact chosen by Christ to the church, é importante para a it igreja. is important for the church. Se é importante para Cristo, If it's important for Christ, tem então ser importante para mim também. then it must be important for me as well. Então eu preciso de tempo em tempo So I need from time to time, dar uma olhada nessas I cartas. have to go through these letters. E qual é a intenção de Cristo com essas cartas? And what is the intention of Christ to these letters? Qual é o objetivo final de Cristo com essas cartas? What is the final objective of Christ to these letters? Cada carta a cada igreja, Each letter to each church, Jesus trata de um problema espiritual diferente. Jesus treats a spiritual problem differently. Mas todas as 7 cartas têm 3 coisas em comum. But all the 7 letters have 3 common things. Todas elas têm 3 coisas em comum. Every single one of them have 3 common things. Primeiro, First,
Jesus, no final de cada carta, Jesus at the end of each letter, ele termina dizendo assim: he finishes saying this. ao que vencer. To the winner, Todas as cartas. he who conquers, all the letters. Ao que vencer. He who conquers. Qual é a intenção final de Cristo para com a igreja? What is the final intention of Christ to the church? Ao que vencer. He who conquers. Vitória. Victory. O desejo de Cristo para a The igreja desire of Christ to the church é vitória. is victory. Jesus, ele deseja, Jesus desires, ele torce he cheers for, para que no final so that at the end nós façamos a escolha certa we make the right decision, e venhamos receber aquilo que a vitória promete nós recebermos. that we may receive what the victory promises for us to give. O prêmio da vitória. The price of victory. Então, a primeira coisa que essas cartas têm em comum So the first thing that these letters have in common é que Jesus Cristo termina dizendo ao que vencer. is that Jesus says, he who conquers. Você pode agradecer a Cristo que Ele quer que você vença. Can you be grateful to Christ because he wants you to conquer? Ele nos deu tudo He has given us all para que nós venhamos vencer. so that we can win. E nós precisamos vencer. So we must conquer. A segunda coisa que as cartas têm em comum The second thing that the letters have in common é que ele fala assim também no final: is that he says at the end, quem tem ouvido, ouça. he who has ear, listen. Quem tem ouvidos, He ouça. who has ear, listen. Presta atenção. Pay attention. Para vencer, To win, ser transformado, to be transformed, crescer, to grow, viver, to live. a igreja, The church, você you precisa ter ouvidos. must have ears. Você tem que escutar mais de Deus. You must listen more from God. Presta atenção. Pay attention. Você tem que escutar mais de Deus You must listen from God do que das pessoas than from people mais próximas de você. that are closer to you. Você tem que escutar muito mais de Deus You have to listen more from God do que do teu marido, than your husband, do que da tua esposa, than your wife, do que dos teus filhos, than your kids, dos teus amigos. than your friends. E para você escutar mais de Deus And for you to listen more from God do que dos outros, than from anyone else, você precisa andar mais com Deus you must walk with God do que com os outros. than with others. Os teus ouvidos Your ears são o caminho are the pathway para vencer, to win, para chegar ao céu. to get to heaven. Ele fala: ao que vencer, He says, he who conquers, aquele que tem ouvidos, ouça. he who has ears, listen. Ou seja, os teus ouvidos Your ears são necessários are necessary para você vencer for you to win e chegar ao céu. and to arrive to heaven. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Matthew 5:29 and 30. Jesus disse assim: Jesus said this, se o teu olho direito te escandalizar, if your right eyes scandal you, arranca-o e atira-o para longe de ti. plunk it out and throw it away from you. Depois ele fala assim: se a tua mão direita te And then he escandalizar, says, if your right hand scandals you, arranca e tira para longe de ti. pull it out and send it away from you. Jesus fala que você pode arrancar o olho. Jesus says you can plunk out your eyes, Jesus fala que você pode arrancar a mão. you can take away your hands, Mas ele não fala nada sobre arrancar os but he ouvidos. says nothing about the ears. Porque espiritualmente falando, Because spiritually speaking, você consegue viver sem mãos. you can live without your hands, Você consegue viver sem os you olhos. can live without your eyes, Mas você não consegue viver sem os but you ouvidos. cannot live without your ears. Por quê? Why? Porque a fé ela não vem pelas mãos. Because faith does not come by hands, A fé não vem pelos olhos. faith does not come by A sight, fé ela vem pelo ouvir. faith comes by listening E ouvir a palavra and de hearing the word Deus. of God. Você consegue fechar os olhos. You can close your eyes, Você consegue fechar as you mãos. can close your hands, Você consegue frear os teus you pés. can break your feet, Mas ninguém aqui consegue fechar os but ouvidos. no one here can close their ears. Deus nos desenhou God has designed para us sempre estar escutando, to always be listening, sempre em alerta, to always be in alert, escutando o que está sendo falado. listening to what is being E é o spoken. ouvido And it's the ears que acorda o corpo. that wake up your ear. É o your body. ouvido It is the que ears acorda o corpo. that wakes up your Se body. eu estiver dormindo If I am na sleeping minha casa in my house e entrar alguém de repente, and all of a sudden someone comes in, é o ouvido que abre os meus it is olhos, the ears that will open que my me eyes, acorda e me faz andar, that wakes me up and makes me e me walk faz agir. and makes me act. E a palavra que nós escutamos na And igreja the word that we listen to at church, é que muda a igreja. it is that changes the church. Aquele que tem ouvido, ouça. He who has ear, listen.
Ouça. Listen. Primeira coisa em comum, First thing in common, ao que vencer. he who conquers. Segunda coisa em comum, Second thing in common, aquele que tem ouvido, ouça. he that has ear, listen. E ele fala assim, terceira coisa. And the third thing is, Quem tem ouvidos, ouça he who has ears, listen. o que o Espírito diz às igrejas. Hear what the Spirit says to the churches. Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. O Espírito Santo está na The Holy igreja. Spirit is in the O church. Espírito Santo está na The igreja. Holy Spirit is in Deixa the eu falar church. algo para você. Let me say something to you. A igreja precisa voltar a gemer pelo The Espírito. church needs to come back to start to A cry igreja out precisa for the voltar a Holy gemer Spirit. no Needs to Espírito. cry out for the Spirit. A igreja precisa voltar a falar The com o church Espírito. must go back to speak to A the igreja Spirit. precisa voltar a escutar The o church needs to Espírito. go back to listen to the Spirit. Estudar, Study, organizar, organize, ensaiar, rehearsal, planejar, plan, fazer. do. Tudo importante All of this is e important tudo muito bom. and all good. Mas se nós viéssemos priorizar, But if we prioritize, colocar mais ênfase if we put emphasis na iluminação in the illumination do poder do Espírito of the Santo, power of the Holy Spirit, nós seríamos uma igreja muito mais we poderosa, would be such a more powerful church, muito mais influente, more influential, muito mais sábia, more knowledgeable, muito mais santa, more holy, muito mais forte. more stronger. Presta atenção. Pay attention. A igreja nasceu do The Espírito church was Santo. born out of the E a Spirit, igreja precisa permanecer no and it Espírito must Santo. stay in the Holy Spirit. Será que você pode levantar as suas Can you mãos lift up your hands e só falar o nome do and Espírito say, Santo? Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Spirit. Conforme o tempo foi passando As time goes by e as gerações foram mudando, and generations have a been busca changing, intensa pelo Espírito Santo foi trocada. the sickness of the Holy Spirit has been E changing, ela foi trocada por eventos. and it was changed by events, Ela foi trocada por it was escolas. changed by schools, Ela it foi trocada por was faculdades. changed by faculties, Ela foi trocada por seminários. by seminaries. Hoje existe mais uma busca intensa por conhecimento Today there's a deeper push for the knowledge do que pelo Espírito than for Santo. the Holy Spirit. E conhecimento sem presença do Espírito, And knowledge without the presence of the Holy Spirit, sem revelação do Espírito, without revelation of the Spirit, abre as portas para o it liberalismo, opens the doors for liberalism. abre as portas para a confusão, It opens door for confusion. abre as portas para a It apostasia. opens door for apostasy. De repente você fala para mim assim: And all of a sudden you say to me, pastor, mas estudar é bom, Pastor, study is good. é It necessário, is necessary. conhecer é To bom, know is good. ter organização é Have bom, organization is good. profissionalizar é bom. To become professional Quase is que uma good. língua estranha aqui. I almost spoke in angel tongues E here. eu concordo com você. And I agree with you. Mas sabe quem que precisa estar nos ensinando? But you know who must teach us? Sabe quem que precisa estar You organizando a know who igreja? must organize the church? Sabe quem que precisa estar falando na You igreja? know who must speak in the church? Sabe quem que é o nosso You know professor? who's our teacher? Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. E João escreveu lá em Apocalipse 1:4 And John wrote in Revelation 1:4 sobre os 7 espíritos. about the seventh spirit. Isaías capítulo 11 versículo 2. Isaiah 11:2. É o Espírito do Senhor. It's the Spirit of the God, Espírito da the sabedoria. Spirit of knowledge, Espírito do the entendimento. Spirit of understanding, Espírito do conselho. the Spirit of counseling, Espírito de fortaleza. Spirit of strength, Espírito de conhecimento. Spirit of knowledge, E espírito de temor. and Spirit of fear. Você quer aprender? You want to learn? Espírito Santo. Holy Spirit. Você quer You conhecer? want to know? Espírito Holy Santo. Spirit. Você quer organizar uma igreja? You want to organize a church? Espírito Santo. Holy Spirit. Você quer sabedoria? You want knowledge? Espírito Holy Santo. Spirit. Espírito Santo. Holy Spirit. Precisa gerar dentro de você You must generate inside of you desespero pelo Espírito a Santo. desperation for the Holy Spirit. Hoje nós estamos tratando o Espírito Santo com uma certa indiferença. Today we're treating the Holy Spirit indifferent. Se ele vem, amém. Se ele não vem, amém. If he comes, amen. If he's not here, amen. Precisa ter desespero, There must be a desperation, porque é o Espírito que te revela a palavra because it's the Spirit, Holy Spirit, that reveals the word e faz você ser bíblico. and makes you become biblical. E Jesus deixou muito claro And Jesus left very clear que
a única pessoa que estava falando that the only person who was speaking, era o Espírito. it was the Spirit. Aquele que tem ouvidos, ouça He who has ear, hear o que o Espírito diz à igreja. what the Spirit says to the church. 3 coisas em comum 3 things in common. ao que vencer: He who conquers, aquele que escuta he who hears, e o Espírito fala. and the Spirit speaking. É isso que Jesus quer. This is what Jesus wants. E aí ele começa a escrever a primeira carta. And then he starts to write the first letter. Eu vou começar a pregar agora. I'm going to start preaching right now. Versículo 1. Verse 1. Ele começa direcionando a carta ao anjo daquela igreja, He starts directing the letter to the angel of the church, ao líder, to the leader, ao pastor. to the pastor. Deixa eu falar algo para você. Let me say something to you. Existe sim There really is, diferença entre pastor de igreja of a pastor of a church e igreja. and a church. Amen. Responsabilidade diferente, It's a different responsibility, posição diferente, different position. cobrança diferente. It is a greater calling. A carta não foi para a igreja, The letter is not directed to the church. foi para os pastores da It was igreja. directed to the pastors of the churches. Existe sim There really is uma diferença a difference entre a minha casa between my house e a tua casa, and your house, entre a minha esposa between my wife e a tua esposa, and your wife, entre as minhas and filhas between my e as daughters tuas and your filhas. daughters. O dia que eu sair, The day I leave, aí eu vou para a igreja and then I go to church, e entra outro and then another pastor comes, e o peso vem sobre ele. and then the weight will be upon him. Mas existe sim. So there is. Está aqui. It's right here. A carta foi para o pastor. The letter was to the pastor. Quem recebeu foi ele. He's the one that received it. Quem leu foi ele. He's the one that read it. Quem interpretou foi ele. He's the one that Quem decidiu o interpreted que it. fazer com a carta foi ele. The one that decided to do something with the letter was him. E a carta começa The letter starts by ao pastor. to the pastor. Isso This, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, the one that has in his right hand the 7 stars, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. that walks in the midst of the 7 golden lampstands. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. This is the one that has in his right hand the 7 stars. Versículo antes, Jesus explica que as 7 estrelas são os anjos da A igreja. few verses before, Jesus says that the 7 stars is the angels to the church. E que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. And it walks in the midst of the 7 lampstands, golden Versículo lampstands. antes, Jesus Cristo explica que os castiçais de ouro são a igreja. A few verses before, Aliás, as 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 castiçais são a igreja. Correto. a few, can you repeat Sorry. that? Sorry. A Te few verses confundi. before he said, As 7 estrelas the 7 stars são os anjos da igreja. are the angels to the church. Os 7 castiçais And de ouro the 7 golden lampstands é a igreja. is the churches. São as 7 igrejas. It's the 7 churches. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying here? Eu estou na igreja. I am in the church. Eu estou na igreja. I am in the church. Mas você viu o que ele fala? And you see what he says? Isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, This is the one that has in his right hand the 7 stars, que anda. that walks. Jesus está na igreja. Jesus is in the church. O que ele está fazendo? And what is he doing? Andando. He's walking. Ele está aqui no púlpito. He's up here. Ele está aí na nave. He's there. Ele está lá atrás. He's back there. Ele está na sala das He's crianças. in the kids' classrooms. Ele está no lobby. He's in the lobby. Ele está no banheiro. He's in the bathrooms. Ele está na construção. He's in the construction. Ele está nos ensaios. He's in the Ele rehearsals. está nos cultos de jovens. He's in the youth Ele services. está nas reuniões. He's in the meetings. Ele está na oração na casa do Mimico. He's in the prayers at Mimiko's Ele house. está na oração na casa das irmãs. He's in the prayers house of Ele the está em girls. conversa. He's in conversations. Ele está em reunião. He's in meetings. Jesus anda Jesus walks no meio da in igreja. the midst of the church. Talvez você não gosta muito de vir à igreja, Maybe you don't like coming to church, mas Jesus gosta. but Jesus likes it. Ele é igrejeiro. He's a churchgoer.
Ele está no meio da igreja. He's in the midst of the church. Ele está no ministério de louvor. He's in the worship ministry. Ele está na mídia. He's in media. Ele está nos diáconos. He's in the deacons. Ele está no estacionamento. He's in the parking lot. Ele está na limpeza. He's in the cleaning. Ele está na montagem. He's in mounting the crew. Ele está na desmontagem. He's in dismantling the equipment. Ele está em reunião de diretoria. He's in the directory meeting. Ele está na tua casa. He's at your house. Ele está no teu quarto. He's at your room. Ele está nas tuas He's mensagens. in your messages, Nas tuas conversas. in your conversations. Ele está na igreja. He's in the church. Jesus está na igreja. Jesus is in the church. E Jesus começa afirmando duas coisas. And Jesus starts by affirming two things. Ele fala, eu estou aqui. He says, I'm here. E ele começa afirmando duas coisas. And he affirms two things. Ele fala assim, vocês estão trabalhando He says, you're working duro, hard, sem cansar, not becoming weary, sem parar, without stopping, com muita paciência, with a lot of patience, defendendo o meu nome. defending my name. E vocês estão rejeitando And you have been rejecting ensinos mentirosos, lying teachings, sendo fiel à verdade, being faithful to truth, à minha palavra. to my word. Vocês estão fazendo isso. You're doing such. Parabéns. Congratulations. Vocês têm feito isso. You have done so. Vocês trabalham duro You work hard e a tua teologia está correta. and your theology is correct. Versículo 4. Verse 4. Tenho, porém, Nevertheless, algo contra ti. I have this against you. Deixaste o teu primeiro amor. You have left your first love. Vocês trabalham, You work hard, aparecem, you show up, são envolvidos, you get involved, tem you ministério, have a ministry, you prega, preach, ensina, you teach, dizima, you tithe, oferta. you offer. Tamo junto. We're together, Mas tá faltando algo. but something's missing. O que eu tenho contra ti? What do I have against you? Vocês deixaram You have left o primeiro amor. the first love. Você prestou atenção no linguajar de Cristo? Have you paid attention to the language of Christ? Ele não disse perdeste o primeiro amor. He didn't say you have lost it. Ele disse deixaste o He primeiro said you amor. have left it. Perder é acidental. To lose is accidental. Deixar é opcional ou To intencional. leave behind is an option or a desire. Vou falar de novo. I'm going to repeat myself. Ele não chamou a atenção desta igreja He didn't call this church's attention porque eles haviam perdido o primeiro because amor. they have lost the first É love. porque eles haviam decidido It's because they had decided em algum momento da sua vida at some point of their lives deixar. to leave. Por que de tempo em tempo Why from time to time nós precisamos voltar para estas cartas we have to go back to these letters para que a chama não se apague, so the flame does not burn out, para que o amor não diminua, so that the love does not get lower, para que ele continue brilhando forte so that it may shine strong com a mesma intensidade. with same intensity. Por que de tempo em tempo? Why from time to time? Presta atenção. Pay attention. Nós precisamos falar sobre essas cartas, We have to speak about these letters porque a Bíblia diz because the Bible says que nos últimos dias that in the last days a iniquidade iria se multiplicar iniquity would double itself e o amor de muitos and the love of many iria se esfriar. would grow cold. Não é poucos, It is not a few, muitos. many. Se Jesus está chamando a atenção If Jesus is calling your attention da igreja dizendo que eles deixaram o primeiro amor, of the church saying they have left the first love, e Jesus em Mateus diz que o amor de muitos iria se esfriar, and Jesus in Matthew said that the love of many would grow cold, isso significa que muitos estão decidindo It says- deixar o primeiro it says amor. that many are deciding to leave behind the first love. E vamos falar a verdade. Let's speak the truth. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. Today we're leaving this reality. O amor de muitos vem se esfriando. The love of many have been growing cold. Tem muita gente distante de Deus There are many people distant from God, e distante da igreja, distant from the church, da realidade da the igreja. reality of what is church. Presta atenção. Pay attention. A carta é para a igreja. The letter is for the church. Jesus cobrando o amor da igreja. Jesus calling out the love of the church. Você passa uma semana, You go 1 week, 2 semanas, 2 weeks, 3 semanas, 3 weeks, longe da casa de Deus, distant from the house of God, igreja.
church, se você não sente falta, if you don't miss it, se você não sente saudades if you don't miss it, de cultuar, if you don't long de to comungar, service, to be se together, você consegue ficar um mês fora, if you can go 1 month away por escolha própria, by your own choosing, o teu amor já está se esfriando. your love has grown cold. Para com Deus For God e para com a igreja de Deus. and for the church of God. Porque tem uma mensagem aí fora Because there's a message out there que diz que você pode amar Deus, that says that you can love God, mas você não precisa amar a igreja, but you don't need to love the church, ou estar na igreja, or to be ou at ter church, compromisso com a or to igreja. have commitment with the church. Mentira That is a do lie capeta. from the devil. Porque quem criou a igreja Because he who created the foi o church próprio Deus. was God himself. Ou você tem coragem de falar para Deus assim: Or you have the courage to tell God this: eu te amo, I love you, mas eu não amo as coisas que você criou. but I don't love what you have created. Fala para Ele. Tell him. Ah, você não verbaliza, You don't verbalize it, mas a tua atitude fala. but your attitudes show it. Só que o problema não é Ele, The problem is not him. o problema não é a igreja, The problem is not the church. o problema é o amor The problem is the love. se esfriando. It has grown cold. Não tem como amar Deus intensamente, There's no way to love God intensively, distante distant da comunhão from communion com Deus with God e com a igreja. and with the church. Não existe. There's no way. Ele fala: tenho isso contra ti. And he says, I have this against you. O que eu amo em Cristo What I love in Christ, é que Ele expõe o problema that he exposes the problem e aí Ele dá o tratamento. and then he gives the treatment. E que quem tem ouvido He who has ears aplica o tratamento. applies the treatment. É igual médico. It is like a doctor. Você vai lá com uma dor, You go with a pain, ele expõe o problema he exposes the problem, e te dá o tratamento. and he gives you the treatment. Tem gente que não aplica o tratamento. There's people that don't apply the treatment. Acha que melhora, They think they got a little better, lá na frente piora. and then later on they get worse. Volta no médico They go to the doctors, e ele pergunta: and then he asks, se aplicou o tratamento did you apply the treatment até a última pílula? to the last pill? Então Jesus ele fala: eu tenho isso contra ti. And Jesus says, I have this against you. Agora eu vou te dar o tratamento. Now I'll give you the treatment. Lembra-te, pois, de onde caíste. Remember therefore from where you have fallen. Lembra como era antes. Remember how it was, O fervor, the fever, o amor, the love, a compaixão, the compassion, a disponibilidade, disponibility, availability, a paciência, the patience, o autocontrole, the auto-control, a alegria, self-control, the joy, o perdão, the forgiveness, a reconciliação, the reconciliation, o compromisso, the commitment, o sacrifício, sacrifice, a renúncia, renouncing, a doação, giving yourself, a devoção. devotion. Lembra? Remember, O Espírito Santo está Holy pedindo para você Spirit lembrar is asking you to remember. como é que era antes. How was it before? Se você lembrando, If you remember, chegar à conclusão de que antes era melhor, you get to the conclusion that before was better. teu amor está esfriando. Your love has grown cold. Lembra-te, pois, de onde caíste. Remember therefore where you have fallen. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying here? Lembra onde você deixou o primeiro amor. Remember where you left the first love. Onde você colocou ele numa gaveta. Where you put it in a drawer. Onde você decidiu Where you decided deixar o seu amor se esfriar. to let your love grow cold. Posso dar um conselho? Let me counsel you. E é para agora. It is for now. Peça ao Espírito Santo Ask the Holy Spirit para te lembrar. to remind you. Agora, Right now. como que era antes? How was it before? Peça para ele te mostrar Ask him to show you onde e como where and how as coisas começaram a mudar. things started to change. Peça para ele. Ask him.
Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. 2 Kings chapter 6, 1 through 7. Enquanto um estudante de Eliseu cortava madeira, While a student of Elijah cut some wood, ele perde o ferro do seu machado. he loses the iron part of his hex head. Thank you. O ferro cai dentro do rio Jordão. That metal piece, the hex head, falls into the Jordan. O machado, ele tinha duas The partes. machete had two parts. Madeira, The wood que simboliza o homem, that symbolizes man, simboliza a carne. it symbolizes flesh. E o ferro, And the metal que simboliza o poder do Espírito that Santo. symbolizes the power of the Holy Spirit. O ferro cai no rio The iron part of it falls into the river. e ele fica só com a madeira na mão. And he only has the wood in his hand. Com a madeira na mão, With the wood in his hand, esse homem precisava tomar uma decisão. he had to make a decision. Ele tinha duas opções. He had two options. Ou ele fingia que estava tudo bem, Either he acted like all was fine, continuava fingindo que estava just trabalhando, continue acting like he was working, batendo e só fazendo barulho, just hitting and making some noise sem nenhum tipo de efetividade, with no effectiveness, sem influência e relevância espiritual. with no influence or relevance, spiritually speaking, E ficava lá no meio do seu orgulho, and stay in the midst of his pride, fingindo que estava trabalhando. acting like he was working. Ou ele tinha uma outra opção. Or he had another option. Ele confessava a sua situação a Eliseu, He would confess his situation to de que Elisha, ele havia deixado escorregar o ferro, that he let the iron part of it let go, a parte mais importante do the machado. most important part of the axle. Sem o ferro, Without the metal piece, era só barulho. it was just noise. Só barulho. Just noise. O que esse homem faz? What does this man do? Ele vai até Eliseu, He goes to Elisha, ele clama e confessa. he cries out and confesses. Fala, Eliseu, And he says, Elisha, o ferro caiu na água. the metal has fallen into the water. Não sou mais o mesmo. I am no longer the same. Não consigo ser efetivo. I cannot be effective. Estou desanimado. I am not doing well. Estou sem vontade. I am dismayed. Não saio do lugar. I am not moving. Meu trabalho não está rendendo. My work is not doing anything. Eliseu olha para ele Elisha looks at e him faz uma pergunta. and asks him a question. Onde caiu? Where did it fall? Me leva no lugar aonde você viu o ferro pela última vez. Take me to the place where you saw the iron for the last time. Me leva no lugar aonde você teve contato com o ferro. Take me to the last place you had contact Pela with the última iron vez. for the last time. Me leva aonde as coisas mudaram. Take me to where the things changed. Me leva ao profundo. Takes me to the deepness of Daquele lugar aonde você não se abre com the ninguém. place where you don't open to anyone. Me leva àquele lugar aonde você sabe que o amor começou a Take me esfriar. to that place where you know where love Me grew leva cold. aonde você caiu. Take me to where you fell. Lembra-te Remember de onde caíste. where you had fallen. É como se o Espírito Santo estivesse falando para esse homem. As if the Holy Spirit was telling to this man, Eu sei. I know. Eu quero saber se você sabe. I want to know if you know E se você reconhece. and if you recognize. Me leva lá. Take me there. Você tem coragem Do you have the courage de hoje to today pegar Jesus pela mão? take Jesus by hand? Eu sei que normalmente é Ele que pega a gente pela mão. I know usually he's the one that takes us by our hand. Mas hoje Ele está perguntando para você. But today he's saying to you, Me leva take me no lugar to the place aonde tudo começou a where mudar. everything started. Você tem coragem Do you have the de courage pegar to Jesus. take Jesus Falar, and Jesus, say, Jesus, foi aqui, ó. it was here. Foi aqui que eu perdi o ferro. This is where I lost the iron. Foi aqui que eu perdi a afinidade com o Senhor. This is where I lost the infinity Foi with aqui que eu you. perdi a efetividade. This is where I lost effectiveness. Foi essa palavra torta. Was this wrong word. Foi essa porta It fechada. was this closed door. Foi essa It rejeição. was this rejection. Foi isso aqui, It Senhor, was this, Lord, que causou eu that- perder o primeiro that amor. caused me to lose the first love. Você tem coragem Do you have the courage de pegar Cristo to pela mão take Christ by e hand levar Ele and take him até o lugar to the place onde você perdeu o ferro? where you lost the iron? E o homem leva Eliseu And then the man take Elisha até o local to the place perto do Rio Jordão. close to the Jordan River. O ferro havia caído dentro do Rio Jordão. The iron part had fallen into the river. Você sabe que o Rio Jordão simboliza batismo com o Espírito You Santo. know, the Jordan River symbolizes baptism of the Holy Spirit. Ele cai. And then he falls.
Eliseu pega uma madeira e lança Elisha takes a piece of wood and sends it dentro do rio. into the river. Quando ele lança, When he sends it, o ferro flutua. the piece part floats. Quando você entra no When Rio do you Jordão, go into the river, o Espírito volta a tomar conta the de Holy você. Spirit comes back and takes care of you. Lembra-te, pois, de onde caíste. Remember where you fell. Lembrou? Do you remember? Depois que a gente lembra, After we remember, o que Jesus fala? what does Jesus do? Ele fala o seguinte: He says this, arrepende-te. repent. Você sabe o que eu acho interessante? You know what I think is interesting? Se o amor lá daquela igreja esfriou, If the love from that church grew cold, é porque lá tinha algumas lutas, it was because there were a few battles, igual a gente tem aqui hoje. just like we have here today. Algumas coisas que causaram A few things that caused o amor esfriar. love to grow cold. Mas você sabe o que eu acho interessante? You know what I think is interesting? E está aqui a diferença entre esta igreja And this is the difference between this church e nós. and us. Jesus fala assim: arrepende-te. Jesus says, repent. Eu não vi Jesus sentir dó desta igreja. I don't see Jesus feeling pity for this church. Eu não vejo Jesus permitir eles darem desculpa, I didn't see Jesus give them the permission to to give excuses, to give excuses pela sua falta de amor. for the lack of love. Eu não vi Jesus permitir eles se vitimizarem. I didn't see Jesus permit themselves to become victim-like. Eu não vi Jesus permitir eles permanecerem do jeito que eles I estavam. didn't see Jesus give them the permission to stay as they were. Hoje nós damos um monte de desculpa Today we give a bunch of excuses pelo qual o meu amor se esfriou. from which why my love grew cold. E eu não vi Jesus aqui perguntar para eles. And I didn't see Jesus here asking them. Porque a minha Bíblia me diz Because my Bible says que nada that nothing me separa separates do me amor from the love de Deus. of God. Então não tem desculpa que eu possa dar a Cristo So there's no excuses I can give to Christ que Ele venha aceitar. that He accepts. Então Jesus dá uma ordem: Then Jesus gives an order. arrependa-te, Repent. mude de direção, Change direction. mude de atitude, Change actions. mude de posição, Change positions. volta atrás, Go back sem arrependimento, without repentance. sem quebrantamento. Without breaking yourself. Para Cristo For Christ. não funciona. It will not work. Não é para mim que não funciona, It is not for me that it won't work. é para Cristo. It is for Christ. Não sou eu que quero que você mude de direção, I'm not the one that want you to change directions. é Cristo. It is Christ. O que Jesus estava falando para essa igreja? What does Jesus say to this church? Eu quero que as coisas voltem a ser como antes, I want things to go back to as they were. quando você escutava a minha voz, And when you listen to my quando voice, você tinha fome pela minha when you palavra, had hunger for my word, quando você queria o meu toque mais do que qualquer outra when coisa, you wanted my touch more than anything else, quando o meu espírito tomava conta de when my você. spirit took care of you. Eu quero que volte a ser como era I want it to antes, be like it was. daquele jeito que foi quando você foi usado pela primeira The way vez. it was as you were used for the first time. Traga isso à tua memória. Bring this to your memory. É lá que eu te quero. That's where I want you to be. É como se Jesus estivesse falando para essa igreja: As if Jesus was saying to this church, arrependa-te, repent, porque quem mudou não fui eu, foi você. because I'm not the one who changed, it was you. Minha promessa continua de pé. My promise stands. Minha palavra continua imutável. My word is unchangeable. Nada mudou do meu lado. Nothing has changed Eu next to continuo me. salvando. I continue to save. Minha graça continua de pé. My grace is still Eu tenho standing. misericórdia. I have mercy. Eu tenho bondade. I have goodness. Eu tenho provisão. I have provision. Eu tenho proteção. I have protection. Eu tenho justiça. I have justice. Eu estou aqui. I am here no mesmo lugar. in the same place. Arrependa-te. Repent E volte. and go back.
Volte a ser comigo Go back like it was quem você era antes. who you were beforehand. Esses dias, domingo passado, eu estava aqui do lado do Marcelo. Last Sunday I was here next to Marcelo. E eu falei para ele, Marcelo, sabe qual que é um dos nossos objetivos? And I said, Marcelo, you know what is one of my objectives? Daqui 20 anos, 20 years from now, quando nos verem pregar, when they see us preaching e eles forem no YouTube and they go to YouTube e pegar mensagens de 20, 30, 40 anos atrás, and they look at messages 20, 30, 40 years ago, eles olharem para nós and they look at us, e falar, continua na mesma pegada, continue the same way, no continues mesmo, the same way, no mesmo amor, in the same love. não mudou nada, They have not changed. continua pregando Cristo, Continue preaching Christ, fiel ao Senhor. faithful to the Lord. Hoje, Today, você vai no YouTube, you go to YouTube, compara a mensagem de alguns pastores compare messages of a few pastors de hoje, from today, com 20, 30 anos atrás, 20, 30 years ago. a mensagem está mais carnal, The message has become fleshly, a mensagem está mais mundana, it has become worldly, a mensagem está mais dinheiro. it has become about money. O que aconteceu? What has happened? Amor se esfriou The love has grown cold pelo Senhor. for the Lord. Porque quando ele se esfria pelo Senhor, Because when it grows cold for the Lord, você coloca o teu amor em outro lugar, you put your love somewhere else, em outro Deus. in another God. Mas ninguém aqui fica sem amar. But no one here goes without love. Ah, eu odeio muito, pastor, eu não amo ninguém. Ah, Pastor, I hate a lot, I don't love no one. Você ama odiar, You love hate, mas ninguém fica sem amar. but no one goes without love. Sem praticar Without practicing esta parte da carta, this part of the letter, arrepender, to repent, você não consegue continuar you can't continue lendo a carta. just reading the letter. Você não consegue viver o restante da carta. You cannot read the rest of the letter. Lembra-te, Remember pois de onde caíste, from where you fell e arrepende-te. and repent. Pastor, me arrependi. Pastor, I repent. Como é que eu mostro arrependimento? How do I show repentance? Arrependimento não é você dar um grito e declarar: Repent is not for you to cry out and eu me proclaim, arrependo! I repent. Arrependimento Repentance vem em seguida comes followed by e pratica as primeiras obras. practicing the first works. Pastor, eu me arrependi. Pastor, I've repented. Como é que eu sei que você se arrependeu? How do I know that you repented? Você volta a fazer You go back to do o que você fazia what antes, you used to do before quando você estava when you were no primeiro amor. in your first love. A qualidade da obra The quality of the work está na qualidade do amor. is in the quality of the love. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 13. Go to 1 Corinthians 13, Versículo 1. verse 1. Aonde? 1 Coríntios 13, 1. 1 Corinthians 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Though I speak with the tongues of men and of the angels, but I have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. O que Paulo está falando aqui? What is Paul saying here? Obra sem primeiro amor não funciona. Works without the first love does not work. Obra sem primeiro amor é só barulho, Works without the first love is just noise. é só agito. It's just noise factors. Eu fui buscar e perguntar para o Espírito Santo: And then I went and I asked the Holy Spirit, por que essa comparação com sino que tine? why this comparison with clinging sounds, Com sino que faz barulho. with clinging sounds that make noise? E o Senhor me levou lá no tabernáculo.
And then he brought me back to the tabernacle. Lá no tabernáculo somente o sacerdote poderia entrar no lugar santo e no santo dos santos. In the tabernacle, only the high priest could go into the holy of holies. E ele entrava para adorar. And he would go in to worship. E lá tinha o candeeiro, And then he had the candlesticks. candlesticks. Lá tinha a mesa com os pães. There he had the bread with the table with the bread. Lá tinha o incensário. There he had the incense. E lá tinha a arca do concerto. Then he had the Ark of the Covenant. Tinha tudo isso daí lá. He had all that there. Se eu chegasse If I arrived de fora, from the outside, chegasse lá, I went there, como que eu saberia how would I know se o sacerdote estava lá dentro ou não? that the priest was inside there or not? Como é que eu saberia How would I know se lá dentro estava ele prestando um culto ou não? if he was there worshiping or not? Eu saberia I would know através do som de sinos through the sounds of bells tocando dentro do tabernáculo. sounding inside the tabernacle. Êxodo capítulo 39, versículo 25. Exodus 39 verse 25. A Bíblia diz que esses sinos The Bible says that these bells, ficavam pendurados na borda da capa do they sacerdote. were hanging by the border of the cap of the priest. Ele tinha uma veste He had a cloth e ele tinha sinos pendurados na sua borda. and he had bells gathered around his border. E o que me chama a atenção And what calls my attention, é que enquanto ele adorava, while he worshipped, enquanto ele servia, while he served, enquanto ele cuidava do while tabernáculo, he took care of the tabernacle, enquanto ele comungava com Deus, while he was communing with God, enquanto ele fazia sacrifício, while he was doing sacrifices, esses sinos these bells, saía um som. there would be sound. Não era barulho. It was just not Eles noises. tocavam em harmonia, They would play in como harmony grande coral, as a big chorus, fazendo uma adoração doing a a Deus. worship to God. Se existia harmonia, If there was harmony, existia amor no serviço. there would be love in the service. Era o sacerdote no Santo dos It was a Santos, priest in the Holy of Holies trabalhando. working. E do seu trabalho, And presta from atenção. his work, pay attention. Olha que lindo. Look how O que beautiful. Paulo está falando em 1 Coríntios 13. What Paul is speaking of 1 Corinthians chapter 13. O que Jesus está falando lá em Apocalipse capítulo 2. What Jesus is talking about Revelation chapter 2. Volte a praticar as primeiras Go obras. back to practice the first Do works seu trabalho of your work. saía um som perfeito. From his labor there would be a perfect sound. O seu trabalho From his labor, era fruto do seu amor para com it was the Deus. fruit of his love for God. Como é que eu sei que Jesus está aqui? How do I know that Jesus is here? Como é que eu sei se eu estou no primeiro amor? How do I know that if I am in the first love? Como é que eu sei se a igreja está vivendo o amor de How Cristo? do I know if the church is living the love of Christ? É o som que sai de mim. It is the sound that comes out of me. É o som que sai de mim. It is the sound that comes out É of o me. som que sai do meu It servir. is the sound that comes out of my É labor. o som que sai do meu amar. It is the sound that comes out of my love. É o som que sai do meu pregar. It's the sound that comes out of my preaching. É o som que sai do meu perdoar. It's the sound that comes out of my É o forgiveness. som que sai do meu comungar. It is the sound that comes out of my communion. Se sai música If music comes out em harmonia, in harmony, é fruto do amor. it is the fruit of Agora, love. se sai barulho, But if it's just noise, se sai barulho, if it's just noise, é obra sem amor. it is a labor without love. Se sai barulho, If it's just noise, você sabe o que está faltando? you know what's missing, Maestro. maestro? Está faltando alguém te regendo. You're missing someone guiding you. Está faltando alguém te corrigir. Someone correcting you. Está faltando alguém falar para você. Someone saying to you, Você precisa voltar ao primeiro amor. you need to go back to your first O que love. você está cantando You're singing, está desafinando. it is not coming out correctly. Eu falei, Jesus, I said, Jesus, se for música então, if it's music, que soa bem aos teus ouvidos, may it sound well to your ears. então é amor. Then it's love. Aí eu fiquei pensando, And then I started thinking, talvez o André aqui vai poder me ajudar, maybe Andre can help me. porque não é muito a minha área. It's not really my area. Ele tinha sinos, He had bells. ele está andando, He's walking. trabalhando, He's laboring.
cuidando da mesa com pão, He's taking care of the table with the bread. limpando o candeeiro, He's cleaning the candelabra. cuidando do incensário, He's taking care of the incense, oferecendo sacrifício na arca, offering sacrifice in the ark, derramamento de sangue, pouring out blood, com um cinto cheio de sino. with a belt full of sounding brass. Como que esses sinos, How do these sounding brass, em vez de se bater Without- fazendo barulho, touching, hitting each other with making noises, está produzindo música? how is it producing music? O certo The right thing era aquele som de metal batendo em metal. would be the sound of metal hitting metal. Como? How? E aí o Senhor me mostrou um detalhe lá em Êxodo. And then the Lord showed me a detail in Exodus. Que é muito importante. It is very important. Entre um sino e outro. Between a brass and the other. Entre um sino e outro. Between the brass and the other. Existia algo There was something que causava a harmonia that created harmony e não o bater. and not a hitting sound. Entre um sino e outro Between a brass and the other, existia uma fruta there was a fruit chamada romã, called Roman. pomegranate. Thank you. E essa fruta no Antigo Testamento, And this fruit in the Old Testament, ela simboliza três it coisas: symbolizes three things. a terra prometida. The promised land, Aí lá em Cantares fala da paz. and in the sound of song says of peace. E lá em Joel fala da alegria. And in Joel talks about happiness. Tenho comunhão com Marcelo. I have communion with Marcelo. Para eu não bater nele, ele não bater em mim. For us not to hit each other, Para ter paz, para ter perdão, so there be peace and forgiveness. para ter comunhão, To have communion, precisa ter romã aqui no there meio. must be pomegranate in the middle. No Novo Testamento, In the New Testament, Antigo Testamento, terra prometida, in the Old Testament, promised land, paz e alegria. peace and joy. No Novo In the Testamento, New Testament, fruto do Espírito. fruit of the Spirit. E qual que é o fruto do And Espírito? what is the fruit of the Spirit? A primeira descrição The first description que tem que sair do crente: that has come out of the Christian, amor. love. O que causava? What caused O sino tocar em harmonia the sounding brass to play in harmony e não bater and not just hit each other, no outro. hit each other, Produzir som, and to produce sound, produzir música. to produce music? Fruto do Espírito. Fruit of the Spirit. Volte a praticar Go back and practice as primeiras the obras. first works. Se você andava junto, If you walk together, volta a andar junto. walk together. Se você servia, If you served, volta a servir. go back to serve. Se você orava mais, If you prayed, volte a orar mais. go back to Se prayer. você cantava mais, If you sang more, volte a cantar mais. go back to singing. Se você estudava mais, If you studied more, volte a estudar mais. go back to study. Volta lá para o início Go back to the beginning de como eram as coisas. of how things were. Volte a praticar Go back and practice a primeira obra. the first works. Jesus aqui não está falando para essa igreja. Jesus is not telling this church, Tem uma obra nova para você. I have a new work for you, Uma chamada nova para a new você. calling for you, Algo novo para você. something new for you. Não, ele está falando, volta a praticar. No, he's saying go back and Do practice jeito que nós começamos. the way that we have started. Lá atrás. Back then, Volte a praticar go back. a primeira obra. The first labor. Lembre-se, Remember, se arrependa repent, e volte a praticar. and go back to practice. Pastor, vou decidir não fazer isso. Pastor, I've decided not to do so. Tem dois conselhos para você. I have two counselings to give you. Primeiro, First, olha o que ele fala look at what he says no restante do versículo. at the rest of the verses. Se você não voltar a praticar, If you don't go back to se practice, você não se arrepender, if you don't repent, brevemente a te virei soon I will come to you. e tirarei do seu lugar o teu castiçal, I will take from your spot your candelabra se não te arrependeres. if you do not repent. Qual que é o conselho que eu quero te dar? What is the first counseling I want to give you? Caso você resolva In case you decide não voltar, not to go back, vai ler go read e estudar and study Apocalipse 6 a 19.
Revelation from 6 all the way to 19. Capítulo 6 a 19. Chapter 6 through 19. Se hoje você decidir And today, if you decide não se arrepender to not repent e não voltar and not go back ao primeiro amor to the first love e praticar as primeiras and obras, practice the first works, vai estudar Apocalipse 6 a 19. go study Revelation 6 through 19 Para você saber como que você vai ter que sobreviver à grande tribulação. for you to know how to survive the great tribulation, Porque você vai ficar. because you'll stay. Você vai ter uma outra oportunidade You'll have another opportunity na grande in the tribulação. great tribulation. Então, se você resolver So if you decide não se to arrepender, not repent, coma Apocalipse 6 a 19. eat Revelation 6 through 19, Porque você vai precisar because you will need to know para sobreviver to survive e receber and to a receive misericórdia de the Cristo. mercy of Christ.